Bom, então como nós falamos no vídeo anterior, a partir dos tree banks, ou seja, conjuntos de textos anotados com suas estruturas sintáticas, é possível treinar um modelo computacional para extrair essa estrutura sintática automaticamente. Esses modelos que inferem a estrutura sintática de um texto, eles são conhecidos como parsers. E o processo de inferir a estrutura sintática de um texto também é chamado de parsing. O parser mais famoso de constituência, ele leva o nome de CYK. Esse é um acrônimo para Koch, Younger e Kasami, que são os três criadores desse algoritmo. Então esse é um parser de constituência que utiliza programação dinâmica, que é um tipo de algoritmo, para buscar pelas árvores sintáticas possíveis de uma sentença dadas as regras de produção de uma gramática. Um ponto importante, o parser CYK ele requer que a gramática para da qual nós vamos inferir a estrutura sintática de um texto esteja na forma normal de Chomsky. O que é a forma normal de Chomsky? E uma gramática livre de contexto, para estar de acordo com a forma normal de Chomsky, ela necessita que suas regras de produção sigam essas normas aqui. Então, basicamente, assim como qualquer gramática livre de contexto, à esquerda deve-se ter símbolos não terminais, somente um por regra de produção, mas o que muda, então, de uma gramática livre de contexto para uma gramática livre de contexto na forma normal de Chomsky, é que na segunda opção, eu só posso ter à direita dois símbolos não terminais, eu não posso ter mais de dois símbolos não terminais ou somente um símbolo não terminal, ou somente um símbolo terminal, que novamente eu não posso ter mais de um símbolo terminal ou ter uma combinação de símbolos não terminais e terminais, e somente o símbolo de início da gramática pode derivar o símbolo vazio. Então, para que o algoritmo CYK funcione, eu preciso pegar a minha gramática livre de contexto e converter para essa forma normal de Chomsky. Então, existem essas regrinhas aqui para converter uma gramática livre de contexto de acordo com a forma normal de Chomsky. Então, basicamente, dadas as regras de produção dessa gramática, o primeiro passo que eu posso fazer é remover todas as regras de produção cuja à direita eu tenho o símbolo vazio e à esquerda eu tenho um símbolo não terminal que não é o símbolo de início. Daí, então, eu posso também remover todas as regras de produção intermediárias unitárias. O que são essas regras? Imagine que a gente tenha os símbolos não terminais A e B e um símbolo terminal A. E vamos supor que eu tenha essa regra de transição aqui. O símbolo não terminal A ele gera o símbolo não terminal B, e o símbolo não terminal B ele gera o símbolo terminal A. O que eu posso fazer aqui é remover B e fazer com que o símbolo não terminal A ele gere o símbolo terminal A minúsculo diretamente. E por último, eu devo substituir todas as regras com mais de dois símbolos não terminais à direita. Como é que eu faço isso? Então, dado uma regra de produção como essa aqui, onde A gera os símbolos não terminais B, C e D, eu posso quebrar essa regra de produção em duas, onde A vai gerar esse símbolo não terminal B@C e D, e por sua vez B@C vai gerar B e C. Então essas são as regras para converter uma gramática livre de contexto para uma gramática livre de contexto de acordo com a forma normal de Chomsky. Aqui, por exemplo, tem o texto que foi usado anteriormente e sua estrutura sintática na gramática original. Então, tem de manhã as meninas brincavam. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem duas regras intermediárias unitárias, certo? Essa aqui, por exemplo, VP gera VBD, que gera brincava. Aqui, no caso, a gente pode remover essa regra intermediária. Mesma coisa aqui com NP, NN manhã. Eu posso remover NN. Dessa forma, então, eu vou ter VP brincavam, NP manhã. Por outro lado, eu tenho essa regra aqui que gera mais de dois símbolos não terminais, certo? S está gerando PP, NP, VP. Nesse caso, o que eu posso fazer, então, é quebrar essa regra em duas. Então, PP, NP se torna esse símbolo aqui, PP@NP, que vai gerar PP e NP. E do outro lado, eu tenho VP. Então, aqui eu preparei um collab para vocês com um código para vocês manipularem e brincarem com esse algoritmo CYK. Então, o primeiro passo, como nós vimos, para utilizar esse algoritmo para fazer o parser de um texto, é colocar a gramática
de acordo com a forma normal de Chomsky. Então vamos ver como fazer isso. Eu tenho aqui uma gramática de exemplo, que eu estou representando ela através de dois dicionários. Um dos dicionários é o não terminal, que é o que contém as regras de produção que gera à direita símbolos não terminais, e o dicionário ele é composto dessa maneira. As chaves aqui, então, são os símbolos da esquerda, das regras de produção da gramática, e os valores para cada chave é uma lista das regras de produção possível. Então, aqui S pode gerar NP e VP, ou pode também gerar VP. NP gera pronome, nome próprio ou artigo e nominal, certo? E aqui eu tenho o léxico. O que é o léxico? São aquelas regras de produção da gramática que vão gerar direito um símbolo terminal. Então aqui pronome pode gerar ele, ela, meu, nome próprio pode gerar Minas, BH, SP e assim por diante. Então, a gente precisa colocar essa gramática de acordo com a forma normal de Chomsky, certo? Eu não posso, por exemplo, ter esse tipo de regra, que eu tenho 3 símbolos não terminais à direita. Lembrando que, quando a gramática está de acordo com essa forma normal, ela tem que ter 2 símbolos não terminais à direita, ou um símbolo terminal, ou um símbolo vazio. Então, aqui, eu vou rodar, só essa gramática que nós temos, e aqui eu tenho o código que eu criei para vocês, tá? Para colocar uma gramática na forma normal de Chomsky. Então, o método se chama normalizar, ele recebe então o parâmetro não terminal, que é os símbolos não terminais, e o léxico. Dando isso como entrada, ele vai gerar aqui uma gramática na forma normal de Chomsky. O código é um pouco complicado, então não vou explicar ele por inteiro, mas o código está disponível aqui para vocês podem manipular, brincar, fazer alterações e ver como funciona. Podem até tentar otimizar, se vocês acharem que tem algum ponto que dá para fazer com que o código seja mais eficiente. Então aqui, vou inicializar o código, e aqui eu vou passar aquela nossa gramática então, com os símbolos não terminais e o léxico. Vou passar essas regras de produção, vamos ver o que ele vai me gerar. Então aqui ele me gera uma gramática, também como um dicionário Python, na forma normal de Chomsky. Vejam só, agora nós só temos regras que têm 2 símbolos não terminais à direita ou um símbolo terminal. Veja aqui que ele removeu aquela regra que nós tínhamos com os 3 símbolos terminais à direita e também removeu as regras intermediárias unitárias. Então aqui está um exemplo de código que coloca uma gramática livre de contexto na sua forma normal de Chomsky.